Houve um tempo em que era impossível caminhar por qualquer metrópole do mundo sem encontrar o seu rosto estampado em outdoors colossais ou capas de revistas de prestígio. Taylor Lautner não era apenas um ator em ascensão, ele era um fenômeno cultural, uma engrenagem vital de uma franquia que arrecadou bilhões e redefiniu o conceito de idolatria juvenil no século XXI. Ele ostentava o título de adolescente mais bem pago de Hollywood, com uma legião de seguidores que beirava o fanatismo religioso. No entanto, quase tão rápido quanto sua imagem escalou o topo do mundo, o silêncio se instalou. A presença constante nas telas de cinema deu lugar a uma ausência prolongada, deixando uma lacuna que a indústria, em sua frieza habitual, logo tratou de preencher com novos nomes. O que realmente acontece quando o sistema que te criou decide que você não é mais necessário? Taylor Lautner foi vítima de suas próprias escolhas, ou um produto com data de validade imposta por Hollywood? Antes de explorarmos os bastidores dessa trajetória, deixe seu like agora para fortalecer nossa comunidade de análise cinematográfica. Se você busca entender as engrenagens por trás dos mitos da fama, sua inscrição é o que nos permite continuar mergulhando fundo nos arquivos da indústria. Junte-se a nós para não perder nenhum capítulo desta investigação. A história de Taylor Daniel Lautner começa longe do glamour de Los Angeles, em Grand Rapids, Michigan. Nascido em uma família que valorizava a disciplina e o esforço, Lautner não demonstrou interesse inicial pelas artes dramáticas, mas sim pelas artes marciais. Aos 6 anos, ele já exibia um talento incomum no karatê, tornando-se campeão mundial júnior em diversas categorias. Segundo relatos, foi essa disciplina quase monástica do esporte que moldou sua ética de trabalho futura. A transição para a atuação aconteceu por um acaso do destino, incentivada por um instrutor de artes marciais, mas a mudança definitiva para a Califórnia foi um movimento calculado e arriscado de sua família. Diferente de muitos Nepo Babies, Lautner era visto como um trabalhador incansável, alguém que via cada audição como uma competição esportiva que precisava ser vencida. Humanizar sua origem é entender que, antes de ser um símbolo sexual global, ele era um atleta de elite focado em resultados, uma característica que a indústria via como um ativo valioso, mas que também poderia se tornar uma armadilha mecânica em sua expressividade artística. A ascensão de Lautner em Hollywood foi construída através de pequenos passos que culminaram em um salto gigantesco. Seus primeiros trabalhos em filmes como As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl mostraram que ele possuía o carisma físico necessário para o cinema de entretenimento. No entanto, foi a escalação para o papel de Jacob Black na saga Crepúsculo que mudou tudo. Inicialmente, ele era apenas um coadjuvante em um projeto de risco moderado, mas o sucesso estrondoso do primeiro filme colocou Taylor em uma posição vulnerável. Segundo relatos da época, a produção cogitou substituí-lo para a sequência, buscando um ator com presença física mais imponente. Foi nesse momento que o instinto de atleta de Lautner prevaleceu. Ele passou por uma transformação física radical em tempo recorde para provar que pertencia ao papel. A indústria via isso como uma demonstração de comprometimento absoluto e o público respondeu com uma obsessão sem precedentes. Ele deixou de ser apenas um ator para se tornar uma marca, um pilar fundamental de um triângulo amoroso que dividia opiniões e gerava cifras astronômicas. O auge absoluto de Taylor Lautner foi um período de histeria coletiva e poder financeiro raramente visto para alguém de sua idade. Entre 2009 e 2011, ele não podia circular em público sem um esquema de segurança massivo. Lautner tornou-se o adolescente mais bem pago do mundo, recebendo cachês que rivalizavam com veteranos do Oscar. Ele era a capa de todas as publicações importantes, de revistas de moda a periódicos de negócios que tentavam decifrar o efeito Lautner. O contraste entre o jovem humilde de Michigan e o astro que recebia 7,5 milhões de dólares por um único filme era impressionante. A indústria via isso como o surgimento de um novo astro de ação, uma espécie de sucessor para os grandes nomes do gênero, unindo a beleza juvenil com a capacidade física de um dublê profissional.
O prestígio e a influência eram tamanhos que ele tinha o poder de dar luz verde a projetos apenas por manifestar interesse neles. Ele estava no centro do furacão, vivendo uma vida de luxo e adoração, sem saber que o sistema que o idolatrava já estava calculando o custo de sua manutenção. O ponto de ruptura começou a se manifestar quando Hollywood tentou testar a força de Lautner fora do universo de Crepúsculo. O filme Sem Saída, lançado em 2011, foi interpretado como o teste definitivo para sua transição de ídolo adolescente para protagonista de blockbusters de ação. Embora o filme tenha tido um desempenho financeiro aceitável internacionalmente, a recepção da crítica foi implacável. Foi interpretado como um sinal de que o público de Lautner talvez não o seguisse para além da pele do lobisomem Jacob Black. Segundo relatos de bastidores, o alto cachê exigido por seus representantes começou a entrar em conflito com o retorno crítico de seus projetos individuais. A indústria via isso como um sinal de alerta. O mercado estava mudando e a era dos salários astronômicos por nome estava começando a dar lugar ao domínio das franquias de super-heróis. Houve uma pressão imensa para que ele se provasse mais do que um fenômeno físico, e cada decisão subsequente foi escrutinada com um rigor que muitos de seus contemporâneos não enfrentaram, criando um clima de desconfiança entre os grandes estúdios. A queda de Taylor Lautner não foi uma explosão, mas um resfriamento progressivo do interesse de Hollywood. Após o fim da saga Crepúsculo, as oportunidades no primeiro escalão começaram a minguar de forma visível. Projetos que antes eram oferecidos a ele com entusiasmo passaram a ser entregues a novos nomes que cobravam menos e traziam menos bagagem de ídolo juvenil. A reputação de Lautner foi afetada pela percepção de que ele era um ator de um único nicho, e a rejeição por parte dos críticos parece ter reverberado nas mesas de decisão dos estúdios. Foi interpretado como um período de silêncio progressivo, onde o telefone parou de tocar com a mesma frequência de antes. O afastamento não foi totalmente voluntário. Ele foi vítima de um fenômeno comum em Hollywood, onde o hype consome o talento antes mesmo que ele possa amadurecer. A perda de momentum é fatal na indústria do entretenimento, e Taylor Lautner, que outrora era o nome mais quente de Los Angeles, viu-se subitamente na periferia de uma indústria que ele ajudou a sustentar durante anos. As tentativas de retorno de Taylor Lautner ao centro das atenções ocorreram de forma calculada, mas em terrenos muito diferentes dos blockbusters de ação que marcaram seu auge. Ele buscou refúgio na televisão e na comédia, tentando desconstruir a imagem de ídolo juvenil inalcançável. Participações em séries como Cuckoo, no Reino Unido, e Scream Queens, nos Estados Unidos, foram interpretadas como um esforço genuíno de mostrar versatilidade e senso de humor sobre sua própria persona pública. Segundo relatos, Lautner sentia que precisava provar que era mais do que um físico esculpido em academia, buscando papéis que exigissem tempo cômico e interação em conjunto. No entanto, a indústria via isso como um sucesso moderado, insuficiente para restabelecer seu status de protagonista de cinema de primeira grandeza. O retorno ao topo esbarrou em uma Hollywood que já havia se transformado. O mercado de filmes de médio orçamento, onde atores como ele costumavam prosperar, estava desaparecendo em favor de franquias de super-heróis dominadas por veteranos ou rostos completamente novos. Essa fase de transição evidenciou a dificuldade de um ator em se libertar de uma marca tão forte quanto a de Jacob Black, mostrando que o caminho da reinvenção é muitas vezes mais árduo do que a própria ascensão inicial. Paralelamente aos desafios profissionais, a vida pessoal de Taylor Lautner passou por uma profunda mudança de prioridades que o afastou conscientemente da toxicidade de Los Angeles. Após anos vivendo sob o microscópio da fama extrema, ele optou por um recolhimento que foi interpretado por muitos como um desaparecimento, mas que, segundo relatos próximos, foi uma busca vital por sanidade e equilíbrio. O relacionamento e o subsequente casamento com a enfermeira Taylor Dome trouxeram uma estabilidade que o estrelato nunca permitiu. Lautner passou a focar em sua saúde mental, admitindo publicamente as dificuldades de lidar com a dismorfia corporal e a ansiedade geradas pela pressão estética da saga Crepúsculo.
Esse afastamento consciente da roda viva de Hollywood permitiu que ele redescobrisse quem era fora do personagem que o mundo consumia. A indústria via esse movimento como uma perda de ambição, mas para Lautner tratava-se de um resgate da própria identidade. Ele trocou as festas de estreia e as capas de revista por uma rotina comum e o apoio de uma rede familiar sólida, provando que a sobrevivência emocional, em muitos casos, exige o abandono da glória superficial. Uma releitura crítica da trajetória de Lautner nos obriga a confrontar padrões da indústria que frequentemente beiram a exploração. Analisando o papel da mídia e dos estúdios, fica claro que houve uma objetificação intensa de sua imagem, onde seu valor como artista estava intrinsecamente ligado à sua forma física. Foi interpretado como um exemplo de sexismo reverso, onde um jovem ator era pressionado a manter padrões estéticos irreais para satisfazer uma demanda comercial agressiva. A indústria via isso como parte do contrato da fama, mas o impacto psicológico dessa exigência raramente era levado em conta. A rapidez com que ele foi descartado após o fim da franquia que o consagrou serve como um lembrete da natureza descartável dos ídolos juvenis em Hollywood. O sistema costuma consumir o frescor desses atores, e quando o ciclo comercial se encerra, raramente investe em sua transição para papéis adultos e complexos. Taylor Lautner não foi apenas um ator que não conseguiu manter o sucesso. Ele foi o produto de uma engrenagem que priorizava o lucro imediato sobre a longevidade do talento, um padrão que continua a se repetir com novas faces a cada temporada. Atualmente, Taylor Lautner encontra-se em uma situação de vida que muitos considerariam o seu maior sucesso, embora não seja medido por bilheterias. Ele vive de forma confortável e parece ter feito as pazes com seu passado, utilizando sua plataforma para promover diálogos sobre saúde mental através de projetos como seu podcast, The Squeeze. A indústria agora o vê como uma figura de nostalgia, um sobrevivente de uma era específica da cultura pop que conseguiu manter sua integridade e simpatia intactas. Ele trabalha de forma bissexta, aceitando projetos apenas quando estes não interferem em seu bem-estar pessoal, como sua participação em filmes de comédia da produtora de Adam Sandler. Fora dos holofotes agressivos de outrora, ele construiu uma vida onde a celebridade é um acessório e não o eixo central. Sua presença nas redes sociais reflete um homem que não sente mais a necessidade de provar nada a ninguém, operando em um ritmo que respeita suas próprias limitações e desejos. Taylor Lautner hoje é o exemplo de uma celebridade que encontrou a saída de emergência de uma indústria sufocante e decidiu não olhar para trás com amargura. A história de Taylor Daniel Lautner é uma lição poderosa sobre a natureza efêmera da fama e a importância de saber quando parar de correr uma corrida que não tem linha de chegada. Ela nos ensina que o auge financeiro e a adoração global podem ser, ao mesmo tempo, uma bênção e uma sentença de isolamento. Hollywood muitas vezes vende a ideia de que o topo é o único lugar possível, mas a trajetória de Lautner sugere que a verdadeira vitória pode estar em descer da montanha e construir uma casa sólida no vale. Sua reinvenção não aconteceu através de um papel premiado com o Oscar, mas através da reconquista de sua própria autonomia emocional. Ao refletirmos sobre seu percurso, percebemos que a queda que a indústria descreve foi, na verdade, um pouso necessário para alguém que foi lançado às alturas cedo demais. No final, o que realmente aconteceu com Taylor Lautner não foi um desaparecimento, mas uma escolha consciente de trocar o barulho ensurdecedor da glória pelo silêncio recompensador de uma vida real. Afinal, em uma indústria que nunca para de exigir, o ato mais radical que um ídolo pode cometer é o de simplesmente ser feliz em silêncio.